prática hoje, e ele nos deu essa liberdade. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu passei o slide para o nosso amigo aí. Pena que eu não tenho uma resposta aqui de uma televisão, alguma coisa, porque está lá em cima. Mas eu vou puxar o slide aqui também. Cadê? Em Gálatas capítulo 6. Em Gálatas capítulo 6, vamos falar um pouco hoje sobre levai as cargas uns dos outros. Glória a Deus. Do 1 ao 5. Eu estou numa tradução Nova Almeida atualizada, então possivelmente seja um pouquinho diferente da de vocês. Eu vou tirar esse. Aleluia. Felipe, depois você, quando tiver tempinho, você abre uma água dessa aí para mim, por gentileza? Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos curvamos, estamos curvados diante da Tua palavra, e o Senhor bem conhece as nossas limitações, e somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Conduz, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, conduz o coração de cada um dos Teus filhos nessa manhã, aqueles que estão online, também participando dessa ministração, que sejam tocados pelo Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero trazer aqui a minha esperança. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu passei para o... não chegou aí o slide, né? Eu quero trazer a minha esperança aqui nessa lição de hoje, nesse texto de hoje, nos levar, no mínimo, a compreender um pouco que a leveza da vida cristã se deve também ao fato que os irmãos, que cada um de nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Se sairmos daqui mais convictos dessa compreensão, mais convictos disto, que a leveza da vida cristã se deve também ao fato de que os irmãos devem carregar as cargas uns dos outros e também sentir, atentar para o seu papel na vida da fraternidade cristã.
estarmos cientes qual é o nosso papel em nossa comunidade com relação à nossa fraternidade cristã e, ao mesmo tempo, agir. Porque a fé cristã não é uma fé teórica, é uma fé prática. Então, ao mesmo tempo, agir, ou seja, esforçar-se para cumprir bem seu papel de levar as cargas uns dos outros. Conseguiu aí, amigo? Vai na fé. Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo, né? É compreender, atentar e esforçar a cumprir o nosso papel como igreja. Eu sempre falo para os irmãos que estamos numa caminhada, numa jornada. Como disse o pastor Leondes, lembrei aqui, numa travessia, né? Numa travessia, e nessa travessia nós temos nossos desafios, nós temos nossas dificuldades, e essas dificuldades, às vezes, precisa da ajuda de alguém, do socorro, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema financeiro. Então, nós, nessa travessia, nessa jornada, nós precisamos uns dos outros. Ao preparar esse estudo, eu fiz algumas pesquisas sobre ação social. Por isso que eu trouxe o slide para a gente ver aí. E uma das pesquisas que eu fiz, coloquei aqui, foi uma ação social que a Convenção Batista Brasileira, né, desenvolveu naquele período difícil onde os mineiros enfrentaram, tanto os cariocas quanto os mineiros, principalmente os mineiros, enfrentaram na questão do rompimento da barragem. Cerca de 30 irmãos da igreja filiada à Convenção Batista se mobilizaram para dedicar 6 dias à ação solidária que acontece em Barra Longa, município mineiro, que também foi atingido pelo rompimento de barragens de Mariana. A caravana deixou o Rio de Janeiro na madrugada da última segunda-feira, sendo liderada pelo presidente da CBC, pastor Dejalmir, e pelo presidente da OPBB, pastor David. Foram 7 horas de viagem até a cidade interiorana, selecionada pela Convenção Mineira como uma das localidades que mais precisam de auxílio humanitário e que está fora do eixo de cobertura da mídia. Me chama a atenção essa ação social, né? E nós também desenvolvemos ações, né? Essas ações sociais, esses trabalhos de estender as mãos com a cesta básica, com uma conta de luz atrasada de alguém, ou com socorro hospitalar, nós também desenvolvemos essas ações. Mas algo que vai além, que nos tira do conforto da nossa casa, né, e vai até onde socorrer as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão precisando realmente de um socorro. Então, essas ações me chamam a atenção, porque a igreja tem essa função, esse papel. A igreja é fundamental nesse trabalho. Por mais que o governo tenha a sua obrigação, mas a igreja ela tem esse papel fundamental de sair da sua localidade e ir até os necessitados. Não apenas com alimentos, vestes, mas com uma palavra, com um abraço. Estamos aqui.
Nós não apenas enviamos, que é de suma importância, mas nós estamos aqui. Nós não apenas enviamos água, roupa, alimento, mas nós estamos aqui. Então, essa presença física da igreja, nós também da Convenção Nacional, fomos até lá e desenvolvemos um trabalho. Isso foi, se não me falha a memória, foi 2015, parece, 2015, 2016, alguma coisa assim. Então, essas ações sociais me dão abertura aqui na nossa temática, que é bem curta, e os irmãos têm liberdade de participar, de trazer alguma experiência sobre isso. No passado, as pessoas tinham mais solidariedade. Não vou viver aqui o saudosismo, não vou viver aqui, mas no passado, principalmente nas cidades mais de interior, onde a gente não desconfiava tanto, né? Onde não tinha tanta criminalidade, parece que nós tínhamos mais facilidade de sermos mais solidários, parece que nós tínhamos mais liberdade, confiança nas pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava saindo do interior, eu não sei se eu já contei aqui, estava saindo do interior e vi um carro parado. Eu não pensei duas vezes. Parei e perguntei, algum problema aí, amigo? Ele falou, rapaz, o pneu furou e eu fui ver o estepe está murcho. Aí eu falei, pronto, então chegou o socorro. Aí, por incrível que pareça, o meu estepe dava no carro dele. Hoje é difícil a gente fazer isso. Hoje a gente vai pensar 2, 3, 4 vezes, né? Por isso que eu estou falando que antigamente... Aí. Olha aí. Uhum. Olha aí. A gente percebe. Isso foi recente. Ontem, hein? Então, mas eu trazendo um pouco lá atrás, o mundo era menos competitivo, né? Havia tempo para os outros. Havia tempo para os outros. Nós tínhamos tempo de sentar à mesa para tomar café. Nós tínhamos tempo para, no final de semana, estar com os filhos. O mundo era menos competitivo. Me parece que foi ontem que alguém estava conversando comigo, falando que há 22 anos atrás, ainda, não sei se é 22, 26 anos atrás, os fotógrafos ganhavam muito dinheiro, né, nos casamentos, em tantos outros aniversários, porque não tinha o digital. Mas o que ele estava chamando a atenção era para a alegria da família em tirar as fotos, em
em se confraternizarem, porque eles tinham tempo para isso e não tinha essa competição. Deixa que eu tiro com o meu celular, deixa que eu tiro com... Não, só tinha um fotógrafo, só tinha uma máquina, então todos que tinham que estar ali, né? Isso é muito importante a gente lembrar que nos tempos mais lá atrás, nós tínhamos esse compartilhar, esse momento de estarmos juntos, né? Hoje desconfia-se de tudo e de todos, né? Criou-se até o famoso javão, né? Não consigo resolver nem os meus problemas, quanto mais os problemas dos outros. Não consigo lidar nem com os meus, quanto mais com os outros, né? Ou até mesmo aquele outro javão, isso é problema meu, e isso aí é problema seu. Então cada um resolva o seu. E infelizmente, dentro da comunidade cristã, esses javão, esses pensamentos e essas atitudes também prevalecem, né? Infelizmente, nós deveríamos pensar um pouco mais sobre a mutualidade, sobre os mandamentos recíprocos que a Bíblia nos ensina, né? E é sobre isso que eu quero pensar com vocês, que não são opções, mas mandamentos que precisamos obedecer. Há dois textos que me chamam a atenção, Mateus capítulo 24, 12, eu acho que já está aí no slide. Mateus 24, 12 e 2 Timóteo, capítulo 3, 2. Em Mateus, o Senhor Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. De quase todos. Então, o que é que a gente percebe? É que a frieza é muito forte em nossos corações, né? A gente consegue, com uma facilidade muito grande, almoçar, jantar, diante de um noticiário que acabou de acontecer. Fulano matou, ciclano, o pai matou, o filho matou o pai, e a gente está assistindo e está almoçando, jantando com muita tranquilidade. Sim ou não? Há uma frieza muito grande em nossos corações, porque, não sei, talvez seja essa palavra de Jesus, o amor se esfriaria, né? Se esfriaria. E em nossos lares, nas nossas famílias, às vezes a gente não sente. Ontem sexta-feira eu abraçando um amigo que perdeu o irmão com 52 anos, e de repente eu falei assim: ô amigo, eu não fui lá, mas eu senti a sua dor. Aí depois eu parei e falei: perdoe, eu não senti sua dor. Eu de fato chorei com você, eu de fato orei por você, mas eu não senti sua dor. Porque, de fato, nossos corações estão muito frios para isso, com relação a isso. E a palavra de Jesus: o amor se esfriará, né? E Paulo dizia o seguinte, que nos últimos dias, aí já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, 2, que os homens serão egoístas. Egoístas. Então, é o que nós estamos vivendo, é o que a igreja está vivendo. Quando a gente traz essa temática, é apenas um despertar para os nossos corações, né? Estou trabalhando durante todo esse semestre essa temática na igreja. Então, trazer um despertamento, aquecer o nosso coração para alguém que está tão perto de nós, mas também para alguém que está longe de nós. E pedir a Deus que nos dê graça, força, para que o nosso coração esteja sempre aquecido, sempre sentindo e com a mão estendida, sempre falando: Senhor, não deixa o meu coração esfriar, mesmo que eu não estou suportando mais o problema da minha irmã, do meu irmão, de fulano, mas eu preciso obedecer a tua palavra. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é mutualidade, baseado nesses versículos que lemos, né?
Quando lemos esses dois versículos juntos, aí eu estou em Gálatas capítulo 6, que é o nosso texto básico. Quando lemos esses dois versículos juntos, o versículo 2 do capítulo 6 e o versículo 5 do capítulo 6, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, verso 2 e verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando lemos esses dois versículos juntos, parece haver uma contradição. Afinal, quem levar a carga do outro, ele mesmo ou eu? A resposta está na compreensão das duas palavras, carga e fardo. Eu acredito que eu trouxe essa definição, essa explicação domingo atrás aí, que eu falei um pouco sobre isso. Mas carga no grego refere-se àquilo que é pesado. Tá? É esse peso, né, que está demais, que alguém sozinho não consegue carregar. É conduzir a pessoa até onde ela não consegue chegar, ou ajudar essa pessoa nessa travessia, né? Isso é carga. Fardo, no grego, era usado como um termo militar para a mochila de um soldado. Ou seja, o soldado não apenas conseguia carregá-la, como tinha a obrigação de carregar. Porque cada soldado tinha a sua própria mochila. Daí o apóstolo Paulo dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, portanto, existem coisas que eu devo levar. Existem situações, problemas que eu devo carregar. Não posso colocar nas costas do outro, porque é problema e situação minha. São problemas. Mas existem outros que eu tenho que ajudar, né? São problemas de lutas, tribulações, que estão muito além da minha capacidade de suportar. E então eu preciso de ajuda, eu preciso que o outro me ajude a chegar do outro lado. Isto é mutualidade. Isto é mandamento recíproco. Levar o fardo do irmão é o mesmo que tomar sobre a gente a dificuldade que é dele. Mas levar a carga é partilhar a dificuldade que ele não está dando conta de carregar. Quando o apóstolo Paulo disse, levai as cargas, ele deixou pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, que todos nós temos cargas. Sim ou não? Todos nós temos cargas, né? Aí a minha filha perguntou assim, pai, e filhos? É carga ou fardo? Eu olhei para ela assim, eu falei, minha filha, até certo ponto é carga, né? Ou talvez o tempo todo será carga. Mas chega um tempo que os filhos se tornam fardo. E aí a gente tem que falar, olha, assume sua responsabilidade. Ué. A minha esposa fala assim, que os netos, por exemplo, né, os filhos falam assim, pai, fica com o neto, fica com o fulano aí, fica com o ciclano. Então a gente vai levando, né? Fica um dia, fica uma hora, fica duas. Daqui a pouco os netos estão morando com a gente. Aí minha esposa fala, não, são seus filhos, já criei vocês. Então, em algum ponto, eles se tornam cargas, mas em alguns pontos eles se tornam fardos. Então, cada um levará o seu próprio fardo. Né? Bom, é o meu pensamento. Então, cargas porque nós vamos o resto da vida ajudar nossos filhos. Não tem como nós não ajudarmos nossos filhos. Né? Então, em alguns momentos, nós vamos dar nossos filhos, vamos dar nossos netos, mas eles também precisam ter essa responsabilidade da sua mochila, né? Do seu fardo. Então, o primeiro ponto que Paulo trata é que todos nós temos nossas cargas. E o segundo ponto é que Deus não pretende que as carreguemos
sozinhos. Por isso que devemos levar as cargas uns dos outros. Né? Há não sei se eu coloquei aí. Carga, exatamente. Salmo 55, verso 22, Mateus 11, 28 e Salmo 68, 19, fala um pouco sobre essa confiança que nós temos em Deus. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará. Salmo 55, verso 22. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, lendo esses versículos, a impressão que eu tenho é que se nós não tomarmos as nossas responsabilidades, a gente acha que Deus vai levar tudo por nós. E assim nós, às vezes, partilhamos com nossos irmãos, com as pessoas de casa. Achamos que eles têm que fazer de tudo por nós. É como se fosse cair do céu, e aí a gente fica tranquilo. Tem aquele ditado, né? Dá a vara para pescar, mas não dá o peixe. Dá a vara e ensina a pessoa a pescar. Então, quando o salmista diz, lance o Senhor, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o sustentará, é confiar no Senhor. Mas e a luta? É confiar no Senhor. Mas e para o trabalho? É confiar no Senhor, mas ajudar nosso irmão, nossa irmã. Eu estou estudando nas quartas-feiras a carta de Tiago com os irmãos, e é impressionante a teologia prática de Tiago nessa reciprocidade e nesse cuidado mútuo e na responsabilidade pessoal. Tiago chega a dizer, se alguém chega na sua casa necessitado e você dizer para ele, Deus te abençoe, vai em paz, o que é que você fez? Nada. Ou seja, lance sobre o Senhor os seus cuidados e Ele cuidará de vós. É confiança, né? Mas eu preciso ir à luta. A fé em ação, né? É o agir. E ao mesmo tempo, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. É a mesma visão. Bendito seja o Senhor que no dia a dia me socorre, me ajuda na minha trajetória, mas eu tenho que caminhar. Eu não posso ficar parado esperando o Senhor me empurrar, né? E assim também na ajuda mútua. Nunca esqueça que se Cristo não estiver levando sobre si os nossos pecados, jamais saberíamos o que é ter paz com Deus. E essa paz é que nos leva a essa ajuda mútua, essa confiança de que o Senhor é conosco. Mas o segundo ponto, depois da mutualidade, é o exemplo que eu quero trazer aqui, alguns exemplos, e eu já estou chegando ao fim, de cargas ou de carga pesada. Não sei se eu coloquei aí. O primeiro exemplo, esse já é o segundo ponto, né? É que o meu não está passando aqui. Ah, passou. Primeiro ponto aqui que ele trabalha são as fraquezas. Né? Concordamos com Bailey sobre exemplos de cargas que devemos ajudar outros a levar. Primeiro, fraquezas
ou falhas de personalidade, de fé, de hábitos. Eu estava lembrando daquela passagem, né, onde no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá com os discípulos, com 3 discípulos, e os outros estavam lá embaixo. E tinha um pai angustiado porque o filho estava possesso de demônio. E os outros discípulos não conseguiram expulsar. E quando Jesus desce com os 3 discípulos, o pai desesperadamente fala que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E o demônio lançava a criança, o jovem, tanto na água quanto no fogo, e era algo absurdo. E ele falou para Jesus: se tu podes, cura meu filho. E Jesus falou: se eu posso, tudo é possível ao que crer. E o que ele falou? Me ajuda na minha pequena fé. Então tem hora que nós estamos com a fé lá embaixo, né? Então essa questão da nossa fé, de hábitos, precisamos socorrer, ajudar uns aos outros. Aflições físicas, enfermidades, fome, açoites, prisões, são exemplos que devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros. Eu conheço esposa de pastor, amigo meu, que dificilmente a igreja vai vê-la no púlpito, ou trazendo uma palavra, mas facilmente a igreja vai vê-la no hospital com um irmão, socorrendo alguém, porque ela é daquela dos bastidores. Então, muitas das vezes, a igreja não vê o que você faz, até porque você não quer ser vista. Mas o importante não estar aí. O importante está em você fazer, em você socorrer, em você estender as mãos, né? Então, esses outros exemplos aqui, fraquezas ou falhas de personalidade, fé, necessidade financeira, falta de moralidade, aflições espirituais e emocionais, né? Eu não vou falar de todos, mas só trazendo alguns exemplos, né, de carga pesada que as pessoas levam, necessidades financeiras, falta de moradia, aflições espirituais e emocionais. Quantas pessoas, né, passando por esse momento, principalmente de uns 3, 4 anos para cá, as pessoas estão enfrentando situações emocionais terríveis. E a gente tem que sentar com as pessoas, conversar e ouvi-la, né? Sugestões de como você pode levar a carga, né? Como você pode levar a carga. Então, diga ao irmão que você está solidário com ele, tem desejo de ajudá-lo. Comunique a sua preocupação, a sua compaixão. Isso é importante, sabe? Você mostrar para a pessoa interesse em ajudar, né? Ore por ele, ore com ele, ore por ela, ore com ela. Invista tempo nisto. Gaste tempo, né, em contato com essas pessoas, sobrecarregada. Quando ela precisar de comunhão e consolação, invista tempo. Isso é importante, nós investir tempo. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação e as suas possibilidades, como agasalho, abrigo, dinheiro, alimentos, a mão para ajudar no serviço braçal, que eu estava falando sobre essa pessoa, ou essas que eu conheço, né? Peça ao Espírito Santo que ajude você a encontrar trechos da palavra que sejam uma mensagem para animar essas pessoas e ajudá-las a ganhar novas forças,
né? Pessoas que estão desanimadas mesmo. Então faça isso, ofereça esse auxílio, ore a Deus, Senhor, me dá palavra, busque, logicamente, tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler os salmos, ler os evangelhos, ler as cartas, pedir sempre ao Senhor, me traz a lembrança, né? Esses dias atrás, nós fomos visitar uma família na rua da igreja e não conhecíamos aquela família, batemos lá na porta, por bater, e falamos, nós estamos aqui para orar pelas famílias, você quer oração? Porque ela gritou lá de dentro, nós gritamos lá de fora. E aí, quando eu falei, nós estamos aqui para orar por vocês, ela falou lá de dentro, eu quero oração, o senhor pode aguardar 1 minuto? Eu falei, aguarda até o dia todo. E foi quase o dia todo, porque a mulher demorou a sair, mas saiu. E nós entramos. E ela falou, vocês podem vir direto aqui para a cozinha, por favor? Eu falei, tá bom, fomos para a cozinha. Na cozinha tinha a mesa com as cadeiras, ela queria que nós sentássemos na mesa ali. Sentamos para conversar. E na hora que eu olhei para a mesa, tinha um celular na mesa. E o Espírito Santo de Deus falou assim, aí eu olhei para o celular e falei assim, isso aqui é uma bênção, né? Mas isso aqui, se nós não tomarmos cuidado, destrói família. Era exatamente o que estava acontecendo com eles. Eles estavam se separando por causa do bendito ou do maldito celular. Sem saber lidar com a rede social. Então, o que acontece? É na hora o Espírito Santo de Deus te traz a palavra. Você entra numa casa, você entra no hospital, você encontra com um amigo, com uma amiga. Na hora, o Espírito Santo de Deus te traz uma palavra e você fala, olha, é isso, isso e isso. E a pessoa fala exatamente o que eu estava precisando. Sabe? Então, peça a Deus, peça o Espírito Santo de Deus para colocar essas palavras no seu coração. Né? Então, essa mutualidade, esses mandamentos recíprocos, tem que ser vivido entre nós. Nós precisamos estender as mãos, precisamos cumprir isso, de modo que as pessoas lá fora, como Jesus disse, na oração do Evangelho de João, capítulo 17, para que as pessoas lá fora possam nos conhecer e conhecer a Cristo, principalmente nos mandamentos recíprocos, no amor de Cristo. Há uma frase, compartilhei com o pastor Daías, essa frase é atribuída, aí já estou na conclusão, a Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte, não poderás ajudar os homens de maneira permanente, e aí eu friso aqui permanente, se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. E aí, essa frase aí, eu penso que está muito alinhada com o verso 5 do capítulo 6, quando Paulo fala assim, cada um deverá levar o seu próprio fardo. E mastigando com o pastor Adaías sobre isso, chegamos a uma conclusão de que existem pessoas que nós devemos ajudar de forma permanente, sim. Né? Existe. Inclusive na nossa família. Tem pessoas que são dependentes da gente. Não caminham mais, não conseguem mais ao banco. Esse mês passado, eu fiz uma surpresa para o meu pai e fui lá no Recife. Saí daqui com um Uber, carrinho 1.0, e andei nada mais, nada menos do que 2.400 quilômetros. Fiz uma surpresa. Cheguei lá, o pai... cheguei na frente da casa do pai e liguei para ele. E aí minha mãe estava no telefone. Quem é? É o Osni. Mas a ligação caiu. Mas tem alguém batendo lá na porta. Era eu. Tocando a campainha. E na hora que ele saiu, ele tomou aquele susto. Meu pai tinha 83 anos.
Ainda hoje, louvado seja Deus, ele pega o carro do Recife, vai para a Bahia, ainda hoje ele resolve as coisas dele, ele paga tudo, faz as compras, ele e minha mãe. Mas tem pessoas que não é assim, com menos de idade. Então, concordo, entramos num acordo aí, que existe pessoas realmente com essa dependência e que nós vamos ter que levar as cargas dessas pessoas, talvez para o resto da vida, com amor, com prazer, com alegria, né? Mas também concordo com Lincoln que, se essa frase é dele, que tem pessoas que não tem como. Tem pessoas que precisam assumir sua responsabilidade. Você ajuda uma vez, ajuda 2 vezes, 3 vezes, e a pessoa não cai em si. Então, tem hora que você tem que deixar de dar o peixe e dar o anzol. Dá a rede não, dá o anzol. A rede é mais fácil. Falando em anzol, moramos 1 ano e 6 meses na beira do Araguaia, e sempre tinha peixe. A minha esposa só falava assim para os irmãos: estou com uma vontade de comer tal peixe. No outro dia, ou no mesmo dia, tinha um saco lá daquele peixe. Aí eu falei para ela, Fran, o negócio aqui está fácil demais de peixe, vamos pescar, né? Fica chato. Toda vez você fala, eu quero peixe. E os irmãos trazem peixe. Tinha irmãos que trabalhavam na fiscalização do Araguaia e trazia peixe assim de qualidade para a gente. Cada peixe gostoso. E aí, eu mais a Fran, nós decidimos ir pescar. E aí compramos lá a vara e fomos pescar. Mas não é só chegar lá e jogar o anzol, tem que ter a isca, né? E a isca? Aí pegamos, fizemos um bolinho lá, que alguém ensinou para a gente, de massa de trigo, com não sei o quê. Só que ficou mole demais. A gente jogava lá, o peixe já comia, nem passamos a manhã toda, não pescamos nada, está que nem a história dos discípulos. Aí eu falei, Fran, pede peixe para os irmãos, porque vem mais rápido. Mas o que adianta ter a vara se não sabe pescar? Né? Se não sabe pescar. Então alguém tinha que me ensinar a pescar. Então eu fui para os irmãos e falei, irmãos, essa semana eu e a Fran fomos pescar. Não pegamos nada. Compramos a vara, mas não sabemos colocar isca. Nos ensine a fazer isso aí. Então, tem hora que a gente tem que falar para a pessoa, olha, não vem peixe na mesa mais não. Vai ter que trabalhar. Né? Paulo chega a dizer assim, quem não trabalha, não coma. Não é verdade? Então, irmãos, é basicamente isso aí. Então, chegando aqui à nossa conclusão, e aí eu repito, no verso de número 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O que move o coração da igreja é o espírito de brandura, é o amor que há dentro de nós. Vamos orar? Eu acho que deveria cantar uma canção para recolher as ofertas. Diz, pastor? Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, diante desse texto, nós fomos mais uma vez esclarecidos e desafiados pelo Teu Espírito a cumprir o propósito da igreja. Sermos recíprocos nos mandamentos da mutualidade. Que possamos entender e cumprir o que é carga, o que é fardo, assumir nossas responsabilidades, tanto pessoal quanto em cuidado mútuo. Nos ajuda. Obrigado por esta igreja, pelo pastor desta igreja, pela liderança desta igreja. Nos auxilia, nos ajuda a sermos crentes, firmes no Senhor. Oramos a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Espero que Deus tenha falado ao seu coração.